Vejam que o fariseu está perguntando, né? Em que momento chegará o reino de Deus? Bem, para nós entendermos isso, nós temos que entender o contexto em que os judeus viviam. No tempo de Jesus, quem imperava era o imperador César Augusto. E os judeus estavam sob o domínio dos romanos. Eles eram escravos dos romanos. Então, eles esperavam ansiosamente que viesse o Salvador, o Messias. O Messias viria, então, para destruir o Império Romano. E agora os judeus eles que iriam imperar. Então, na cabeça deles estava assim. Esse Messias viria sentado num cavalo, como um imperador. E ele viria destruindo tudo. Iria acontecer relâmpagos nos céus, sinais e prodígios. E ele ia chegar triunfante. E agora sim, chegou o reino do Messias, o reino de Deus. Então, diante disso agora vocês vão entender o que eu vou dizer. A pergunta dele. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Olha, para eles, o reino de Deus ia chegar dessa forma que eu acabei de explicar. Aí Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Ou seja, não é dessa forma como vocês imaginam, dessa forma triunfante, com poderio e aquela coisa toda. Não, o reino de Deus ele não vai ser visto dessa forma. Ninguém vai poder dizer assim: olha ali, está chegando lá. Não, ele está aqui. É isso que Jesus está dizendo. Não vai ser dessa forma não. Aí ele diz assim: o reino de Deus está entre vós. Só que essa palavra no latim se fala assim: intra vos est. Ou seja, o reino de Deus ele acontece aqui dentro. É aqui dentro que o reino vai acontecendo. Então, Jesus agora começa a abrir a mente ali dos fariseus e das pessoas que o reino de Deus não é essa mudança nesse mundo. É uma mudança espiritual. O reino de Deus ele vai acontecendo dentro do nosso coração. Como é que isso acontece? Bem, a Patrícia está aqui na minha frente, é que eu estou vendo logo de cara. Então a Patrícia, dentro do coração da Patrícia, existe não o reino de Deus, mas o reino das trevas. Dentro do coração dela só reina pecado. Tudo que é coisa errada, a Patrícia ela vai fazendo. Quando ela ouve Jesus, o Verbo encarnado, o Messias, que eles esperavam que viria daquela forma como eu falei no início da homilia. Aí Jesus vai dizendo: não é assim que deve se fazer, é dessa forma. Larga esse tipo de vida, porque essa vida sua, ela não condiz com o que o Pai ensinou. Aí, no caso, a Patrícia, ela vai ouvindo e ela vai mudando a forma de conceber as coisas e o comportamento dela muda. Aí o reino de Deus aconteceu dentro dela. É nessa mudança, é nessa conversão que vai acontecendo na vida das pessoas que o reino de Deus vai acontecendo. Ele acontece via ouvido. A pessoa ouve e diz: isso eu não faço mais. Eu vou fazer assim, eu vou andar dessa forma. É por isso que quando uma pessoa que ela vivia no mundão,
e a vida dela começa a mudar. E aquelas pessoas que viviam com ela, elas começam a perceber um estranhamento. Elas ficam estranhas em relação a ela. O que é que está acontecendo com você? Por que você não faz mais isso? Por que você não faz mais aquilo? Ah, porque agora eu sei que isso é errado. Isso aqui eu não faço mais. Aí a pessoa começa a dizer, nossa, você agora está diferente. Você não quer mais andar conosco? Você não quer mais fazer isso? Não, eu não quero mais fazer isso, porque isso não condiz com o que Deus nos ensina. Aí esse reino acontece dentro do coração, que já é aquilo que nós iremos viver lá na eternidade um dia, quando nós formos ao encontro do Senhor. É isso que Jesus está dizendo para eles. É por isso que tem pessoas que elas mudam radicalmente. As pessoas ficam assim impressionadas. Nossa, agora só quer saber de rezar, só quer saber de ir na igreja, só quer saber disso. Olha só, nenhum palavrão sai mais da boca dessa pessoa, porque ela entendeu que não é isso. O reino de Deus está acontecendo dentro do seu coração ou não está? Porque aqui agora nós vivemos uma grande questão. Na medida que o reino de Deus vai acontecendo, e vai acontecendo esse processo de mudança, o pagão, ele se batiza e ele faz parte agora da igreja. A igreja é a convocação dos escolhidos, daqueles que entenderam que a nossa vida nesse mundo é uma vida passageira. São aqueles que agora eles entendem que o sacrifício de Jesus, ele é importante, e por isso participa da missa, porque através do sacrifício vem a salvação. E enquanto Jesus não chama para ir para o céu, vai vivendo uma vida diferente, vai procurando viver a santidade até o dia em que o Senhor chamar, porque o reino de Deus aconteceu. E isso vai se realizando dentro da igreja. E aqui entra a questão. Os membros da igreja que deveriam expressar com a vida o reino de Deus, acabam por expressar o reino pagão. Já não anda mais como herdeiros e como filhos de Deus, andam no paganismo. Aí você vê, não há muita diferença. Você olha, nós que deveríamos dar o exemplo e ser luz desse reino de Deus, você coloca um mundano e um católico, um pecador, entre aspas, e um santo, e não tem diferença, é tudo igual. Tudo igual. Só se diz ser. Ah, você é católico? Sou. Ah, você participa de uma paróquia? Sim. Você é de uma comunidade? Sim. Mas não vê nada de diferente. É só um nome. É só um crachá que está escrito lá. E na verdade a pessoa não é. Agora, quando a pessoa, ela vive aquilo que é o reino de Deus, ela causa transtorno. As pessoas em volta, é aquilo que eu falei no início, né? Dizem assim, nossa, você é tão diferente. Olha, a sua maneira de ser é diferente. Você traz uma paz. Olha, eu não vejo você se comportando igual aos outros. Mas por que você é assim? Se as pessoas que vivem ao seu redor ou ao meu redor, elas não conseguem ver, aí sim, agora esse reino que acontece no meu coração, ele é, no nosso coração, ele é expresso na forma como nós agimos. Aí as pessoas olhando, elas dizem assim, tem alguma coisa estranha. Eu vou dar um exemplo.
São Pacômio, né? Um nome feio e esquisito, mas é santo, meus irmãos. O nome pode ser esquisito, mas está no céu. São Pacômio era um militar, e quando o imperador colocou a perseguição à igreja, ele era um dos que estavam lá, perseguindo a igreja. E ele chegou num determinado lugar onde tinha os cristãos, está vendo? Aqueles que o reino de Deus aconteceu dentro do coração deles. Aí eles perseguiam aquele povo, e quando eles chegaram, aqueles cristãos davam comida para eles, agiam de forma diferente com eles. Ele disse: tem alguma coisa diferente, olha só, está vendo? Aí ele disse: quem são vocês? Nós somos cristãos. Aí ele disse assim: eu quero ser como vocês. Pediu o batismo, mudou de vida, se tornou santo. Foi um dos primeiros aí que formou as primeiras comunidades religiosas lá do início. Foi ele. Por causa, aquele reino de Deus aconteceu no coração dele ao ver a prática dos cristãos. Meus irmãos, como é que nós vamos levar o reino de Deus que nós dizemos que acontece dentro de nós, se a nossa vida é igual a dos outros? Se é igual, se não tem mudança, se nós cristãos brigamos com os cristãos que querem levar uma vida santa, aí começa a cair em cima, a bater, não é bem assim, você é um exagerado, porque esse que está dizendo não é assim, você é um exagerado, ele está vivendo uma vida de trevas. O reino das trevas é que está habitando no coração deles. Aí eles não suportam aqueles que estão querendo, pelo menos querendo, viver uma vida mais santa. Aí não suportam, você é radical demais, não é bem assim, a vida não é desse jeito. Aí diz assim: olha, coloca o pé no chão. Coloca o pé no chão e diz: leva uma vida de pecado, rapaz, não é bem assim não. É assim, coloca o pé no chão para aquele que não permitiu que o reino de Deus acontecesse. É assim. E aí começa a perseguição em cima, porque não houve mudança. E aí entra aquilo que eu fico batendo sempre no mesmo teclado, na mesma tecla, melhor dizendo, né? Olha só: perseverança, sustentar uma mudança de vida nos dias de hoje não é fácil. Sustentar essa tal conversão não é fácil, porque Satanás ele está investindo pesado no coração daqueles que permitiram que o reino de Deus entrasse no coração deles. Aí Satanás vai lá, ó. É por isso que você vê aquela pessoa que aparentemente se mostrava como convertida, de repente, quando você percebe, estoura o mal. Aí as pessoas dizem: nossa, mas tá vendo? Quem está em pé, cuide de não cair. Porque sustentar essa fidelidade só, meus irmãos, com muito jejum, muita oração, e é muita oração mesmo. Nessas orações picadinhas aí não, viu? É muita e muita oração. É muitos joelhos no chão, é muita meditação da palavra, é muita leitura da vida dos santos, é ouvir o que a igreja ensina. Isso sustenta. Mas essa coisa de você dizer assim: eu me converti, e depois você vai levando uma vida mais ou menos,
cuidado que o diabo vai te pegar lá na frente. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar você por um tempo e você vai achar até que você é um convertido. Aí, de repente, ele começa a entrar bem devagarinho. Olha, o demônio, ele não entra assim, ó. Ele tem uma educação impressionante. Porque ele é um anjo decaído. Então ele sabe como fazer. Então ele vai chegando aos poucos, ó. Ali na internet, vamos dizer pela internet: oi, você quer ser meu amigo? Ah, cuidado. Você quer ser meu amigo? Você sabe quem é esse cara que quer ser seu amigo? Ele mora onde? Qual é o endereço dele? Ah, eu quero. Aí começa. Aí vai entrando aos pouquinhos. Olha, e leva anos, viu? Que o demônio, ele leva anos para destruir uma pessoa. Ele não destrói imediatamente. Ele vai aos poucos destruindo. E hoje, uma das vias que o demônio vem destruindo a vida das pessoas são as redes sociais. Se você não souber usar as redes sociais, o demônio vai te destruir. Ainda mais que nós somos vaidosos. Nós gostamos de elogio, nós gostamos de nos mostrar, né? Eu venho de uma geração que a gente não se mostra. A minha geração é assim, a gente se mostra para quem é conhecido. Quem conhece a minha vida é quem convive comigo. Não são as pessoas que não me conhecem que sabem da minha vida. Então as pessoas que não me conhecem sabem a hora que eu deito, a hora que eu levanto, a hora que eu vou no banheiro, a hora que eu como, a hora que eu vou viajar. E eu vou falando tudo para a pessoa, vou mostrando. Aí a pessoa depois vai te pegar lá na frente porque você não sabe quem é. Vai destruir a tua vida. Então é assim que o reino de Deus acontece. Nós ouvimos, Deus muda. Perseverar não é fácil. Eu termino dizendo: Senhor, coloca a mão na minha cabeça, porque o Senhor sabe que eu não sou isso que eu acho que eu sou. Só o Senhor sabe quem sou eu. Então coloca a mão na minha cabeça, Senhor, e dai-me a graça de que esse reino, que és Tu mesmo, persevere dentro do meu coração, porque do jeito que o mundo está, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu consigo. Então, termino dizendo como o Padre Wagner: me ajuda aí, Senhor, me ajuda.